Pessoal, vamos ter aqui um bate-papo acerca de alimentação saudável e por que ter essa tal alimentação saudável na nossa vida, qual seria o nosso grande benefício se nós nos focarmos muito bem na alimentação saudável. Bom, primeiro temos que analisar aqui a nossa situação em África. A nossa situação em África nós conseguimos ver muito bem que aqui nos países africanos, principalmente em Moçambique, ainda há prevalência de muitas doenças. Não é porque nós temos azar ou qualquer coisa assim, é porque nós não estamos a levar muito a sério esse assunto alimentação. Bom, nós temos que nos alimentarmos bem para podermos estar livres de muitas doenças, porque os alimentos, para além de fornecerem nutrientes ao nosso organismo, esses mesmos alimentos fazem o quê? Esses alimentos ajudam na reparação de células danificadas. Bom, estamos a dizer que os alimentos eles funcionam como se fossem medicamentos. Olha só, os alimentos têm essa função de curarem doenças, de neutralizarem doenças, de prevenirem doenças. Então, se você se alimenta bem, nesse caso, estará contribuindo para esses aspectos que vão melhorar a sua saúde. Então, se você fazer da sua alimentação o melhor medicamento, estará a tomar uma boa decisão. Porque se você se alimenta bem, estará livre de muitas doenças. Olha só, se alimentar bem, não estou a falar de ter excesso de alimentos, não. Tipo, você toda hora tem alimentos. Não, tem aí alguns horários que nós seguimos, tem a hora de pequeno almoço, depois lanche, depois jantar. Há uns que não conseguem seguir essa sequência toda, mas também não seguir essa sequência toda não implica se alimentar mal. Não, se alimentar mal é não variar os alimentos. Se você não consegue variar os alimentos que você consome, então você não está tendo uma boa alimentação. Se você fazer faltar frutas uma semana inteira, por exemplo, não consumiu frutas, não sabe o que é maçã, não sabe o que é banana, só sabe o que é fast food. Toda hora são hambúrgueres cá, são refrigerantes cá. Consome mais alimentos processados do que alimentos naturais nesse caso. Fica a saber que mesmo assim, dessa forma, você não está contribuindo de uma boa forma para ter uma alimentação saudável. Porque para você ter uma alimentação saudável, ponto número 1, tem que consumir alimentos in naturas, evitar consumir em excesso alimentos processados. Alimentos processados, estamos a falar de, por exemplo, embutidos, né? Estamos a falar de carne já preparada, nesse caso embutidos, estamos a falar de palões, estamos a falar esses alimentos que já vêm dos alimentos processados. Então esses alimentos aí trazem uma bagagem de doenças que você não vai suportar futuramente. Porque se você não cuida muito bem da sua alimentação agora, fica a saber que o mesmo dinheiro que você você trabalha muito duro, mas não cuida da sua alimentação, fica a saber que todo o dinheiro que você está reunindo para poder fazer seus projetos, a saúde vai te envergonhar, porque você não está tendo uma boa alimentação, então vai gastar o mesmo dinheiro para fazer o quê? Para cuidar da sua alimentação. Então não seria melhor, agora que você tem essa capacidade de produzir tanto dinheiro, ter tantos milhões, etc, etc, cuidar muito bem da sua alimentação para não ter esses problemas ligados à alimentação? Seria muito bom. Então melhorar da sua alimentação já implica resolver muitos problemas na sua vida, porque você não vai conseguir resolver problemas da sua vida se tiver uma saúde não boa. E o fato de não ter uma saúde não boa já implica não resolver quase nada. Então as pessoas devem cuidar de ti. Por quê? Porque você não cuidou da sua alimentação, daí está tendo muitos problemas. Ok, eu estou muito bem na vida, mas estou a ter problemas de saúde também. Por quê? Por causa do excesso de alimentos, porque você não está conseguindo, nesse caso, gerir esse assunto alimentar, sabe? A nossa mente é uma máquina perfeita, sabe muito bem como ele deve gerir as coisas, ok? Sabe muito bem como deve gerir as coisas, sabe muito bem. A cada coisa que você come, tem que começar a pensar assim: será que essa junção, essa mistura de alimentos que eu estou fazendo no dia de hoje vai ajudar em alguma coisa? Porque temos que consumir já de uma forma muito inteligente. Consumir a pensar nos nutrientes, será que isso é nutritivo? Comer isso todos os dias, porque se você acaba tendo um hábito alimentar, um hábito tipo uma repetição, todos os dias é arroz na sua casa, isso já é um hábito alimentar, é tudo arroz, mais alguma coisa, arroz, mais alguma coisa, arroz, quer dizer, nunca trocam arroz mais alguma coisa. Então isso já é um hábito alimentar, e hábitos alimentares não são nada bons, também podem gerar o quê? Doenças. O
que nós temos que ter mesmo, temos que ter um comportamento alimentar, nesse caso, um comportamento. Quando estamos a falar do comportamento, temos que organizar as nossas ideias perante o assunto alimentação, certo? O assunto alimentação é um assunto muito importante. Por quê? Porque se nós levamos muito a sério esse assunto alimentação, eu já disse, vamos resolver a metade, ou nesse caso 80% dos nossos problemas, vamos conseguir resolver. Então é daí que nós temos que respeitar as fases. Olha só, ter alimentação saudável em todas as fases da sua vida. Então isso implica que a minha mãe, que me gerou nesse caso, que teve lá dentro dela, ela que participou nesse caso em muitos processos, porque os alimentos eles compõem o organismo. Se o organismo está assim, como está, nesse caso, os alimentos eles dão a estrutura, porque são os alimentos que vão codificar, nesse caso, o seu próprio DNA. Nós somos o resultado daquilo que nós comemos. Nós somos o que nós comemos. Então, se nós somos o que nós comemos, temos que ver muito bem o que nós andamos a consumir, né? Se você anda a comer merda, então você é merda nesse caso. Ok, esse exemplo não é tão bom. Mas é isso, pessoal. Nesse caso, uma mulher grávida não vai ter o mesmo tipo de alimentação como uma mulher que não está grávida. Porque uma mulher grávida, dizem assim, em outras palavras, ela come para 2 pessoas. Claro, é para 2 pessoas ou mais, dependendo do que se acertou lá dentro. As tantas são gêmeos, 3 gêmeos, etc. Mas ok, vamos sair dessa. Então, uma mulher grávida, ela tem que pensar muito no seu bebê, também tem que pensar nela nesse caso. Então tem que se alimentar a pensar que a saúde do bebê pode estar muito comprometida se ela não se alimentar bem. É por isso que quando vocês engravidam ou quando são engravidadas, devem estar em condições nesse caso, de fazer o quê? De fornecer nutrientes necessários, alimentos necessários a uma mulher grávida, de modo que nasça um ser humano que não tenha problemas nesse caso. Ou ele vai adquirir problemas sozinho, mas desde que você não lhe dê problemas ainda no feto, porque você ainda pode vir a dar os problemas ao bebê ainda no feto. Nesse caso, se você se alimenta mal, nesse caso, dizem que é proibido uma mulher grávida beber, fumar, consumir areia. Aqui em África nós presenciamos muitos casos assim. Mulheres grávidas com esses vícios de comer areia, nem sei como é que tem esses vícios todos. Dizem que são desejos do bebê, nem sei como. Talvez é porque Deus fez o homem com pó, então estão a pôr o pó para o bebê se formar. Mas nada disso, pessoal. A areia, nesse caso, enfraquece os ossos do bebê. Você também nem sabe qual é o estado nutricional da areia. Então você está consumindo nutrientes que podem vir a ser o quê? Podem vir a ser veneno, podem vir a ser uma grande ameaça para o saúde do bebê. Na verdade, vão ser uma grande ameaça para o saúde do bebê. Nós não sabemos muito bem o que tem na areia. Talvez tenha alguns nutrientes essenciais, mas o problema é que é areia. Então, não fica bem. Então, temos que resistir, mulheres grávidas, resistirmos nessa época ou nessa fase de gestação, de modo que a saúde do nosso bebê não esteja comprometida. Se você é uma mulher grávida, entorna, bebe muito, depois nasce uma criança que futuramente torna-se um grande bêbado de água, etc. Depois começa a dizer, mas o que eu fiz de mal nesse mundo? O erro foi na gestação. É claro, depois temos aí crianças. Crianças também devem ter uma alimentação equilibrada. Temos que ver muito bem o que as crianças consomem. Porque às vezes há pessoas que a criança pede doce, você dá doce. A criança pede pipoca, você dá pipoca. Quer dizer, você dá tudo que a criança pede. A criança nem pensa no estado nutricional daquilo, mas você que é adulto, você sabe muito bem que, por exemplo, dar muitos doces a uma criança já é uma grande ameaça para a criança. Pode vir a desenvolver diabetes, pode vir a desenvolver doenças cardiovasculares, doenças que têm a ver com o excesso de açúcar no organismo. Mas esse erro foi causado por você adulto, por você que não ligou. Então, como a criança não é sua, então você foi deixando. Então, temos que influenciar a sociedade, nesse caso, a ligar-se nesses aspectos, como estava a dizer, pipocas, doces. São alimentos que trazem um grande risco para a saúde das crianças. Temos que evitar, nós temos que incentivar mais o consumo de frutas, consumo de vegetais, nesse caso, consumo de carne. Nós estamos a eliminar carne. O problema aqui não é comer carne, não é comer verduras todos os dias. O problema é não variar, é não equilibrar isso, ok? Uma alimentação saudável implica ter um pouco de açúcar, um pouco de proteína cá. Nesse caso, proteína você pode encontrar nas carnes, nos peixes, pode encontrar em alguns vegetais. Só que nos vegetais a proteína nós encontramos
em pequenas quantidades. Em grandes quantidades a proteína está na carne, nesse caso. Consumir ovos, então temos que influenciar, né? Um pouco de açúcar. Quando digo açúcar, estou a falar de carboidratos. Carboidratos são todos aqueles alimentos que contêm açúcar. E não vamos pensar somente no açúcar do chá, não é açúcar do chá que existe. O arroz que nós consumimos tem açúcar, só que são açúcares grandes, são polissacarídeos. Shima, quer dizer, a maior parte dos alimentos que nós consumimos, pão, esses alimentos são ricos em açúcares, estão a ver, né? Açúcar. Só que o açúcar que vem a ser perigoso é aquele açúcar que nós adicionamos no chá. Porque aquele açúcar é muito simples, não facilmente ele se separa no nosso organismo, fornecendo glicose. E glicose é esse que é usado para a produção de energia no organismo. Então esse açúcar facilmente é assimilado pelo organismo. Então se você consome em excesso esse açúcar, nesse caso, pronto, você pode vir a desenvolver o que é doenças. Mas muitos problemas de saúde surgiram no momento em que nós esquecemos que açúcar é um medicamento e esquecemos também que o sal é um medicamento, porque esses dois grandes alimentos são medicamentos. Então, quando nós começamos a usar açúcar como alimento e começamos a usar o sal como alimento, então as doenças começaram a se aumentar. Porque tem doenças causadas por excesso de açúcar, tem doenças causadas por excesso de sal. E esses dois alimentos, quer dizer, são medicamentos ao mesmo tempo. Então temos que ver muito bem. Por isso, uma alimentação equilibrada tem que ter um pouco de carboidratos, um pouco de proteínas, tem que ter um pouco aí de sais minerais, tem que ter um pouco aí de sais minerais, vitaminas, por aí. Então, isso aí nós podemos buscar, tipo, ok, um prato, quanto mais colorido ele for, quer dizer, mais nutritivo ele vai ser. Não estou a falar de prato que está cheio de temperos, não. Estou a falar de um prato que tem um pouco de beterraba ali, um pouco de arroz, um pouco de beterraba, um pouco do quê? Um pouco de repolho, aí um pouco de alface, aí um pouco de carne, hein? Essa carne tem que ser aí carne do porco, carne que... Então, aquilo que nós costumamos comer nas festas, nós temos que procurar desenvolver para o nosso cotidiano, né? Conhece a comida da festa, então aquela comida da festa praticamente é altamente nutritiva, da forma como você está servindo no dia de festa. É daquela forma que você tem que procurar consumir os alimentos quase diariamente. Só que o problema é não termos festa todos os dias. Então o que vai sobrar para nós é arroz, é verdura, ou é arroz, é peixe, ou é arroz, ou é carne de galinha. E carne de galinha praticamente nesse caso é muito rara. Carne de porco nem digo mais. Então, você tem que ser uma pessoa muito social, porque se for uma pessoa muito social, vai participar de muitas festas, então praticamente vai melhorar o que é a sua saúde nutricional, vai melhorar a sua saúde nesse caso. Mas caso não, se você tem condições, tem que procurar mesmo criar essas condições básicas que o seu prato, que o seu consumo de alimentos pode não ser quase sempre, mas tem que ter aí. E a proteína, quer dizer, está muito acessível, né? Se você não consegue apanhar a carne, que tal apanhar o ovo? O ovo, nesse caso, gera galinha, né? Então, o ovo temos a proteína que nós queremos e os ovos, acredito que estão acessíveis. Então, nesse caso, temos que ter um pouco de tudo, de modo a termos uma alimentação saudável. E essa alimentação saudável vai trazer o que é muitos benefícios para a nossa saúde, prevenindo doenças, neutralizando doenças, deixando uma saúde num bem-estar, sabe? Ter uma saúde físico, mental e psicológico muito boa. E isso só pode ser proporcionado com o quê? Só pode ser proporcionado com alimentos. Nós adultos já temos aí uma ciência, quer dizer, já temos um conhecimento, temos conhecimentos básicos de como nós devemos nos alimentar. Então temos que passar esses conhecimentos para as crianças de modo que não tenham problemas futuros. Temos que passar esses conhecimentos a mais velhos, nesse caso nossos avós, podem não ter essas noções todas, mas acredito que essa cultura alimentar vai passando de geração em geração. Sei muito bem que todas as famílias têm noções básicas de como se alimentar bem, de modo que não tenha problema de saúde. Mas acima de tudo, na sua alimentação, não faça faltar frutas, não faça faltar carne e não faça faltar também vegetais. Se tiver muito dinheiro, não esqueça os vegetais, começar a consumir somente carne. Então você tem que se preocupar em consumir um pouco de tudo, porque é isso um pouco de tudo que vai melhorar o que é a sua saúde físico, mental e psicológico, ok? Então pessoal, eu vou trazer aqui umas ideias de como nos alimentarmos bem, trazendo uma emenda. Se você já está gostando desse conteúdo, por favor, vai já deixar o seu like, seu comentário e partilhar esse vídeo para os demais.
E recomendo mais aí tópicos que nós podemos debater. Posso trazer aqui também, por exemplo, o que é necessário para ser consumido durante uma semana, de modo que essa alimentação seja considerada uma alimentação altamente saudável, benéfica para a nossa saúde física, mental e psicológica. Se você está gostando desse conteúdo, por favor, me motive mais nos comentários. Deixa aí seu comentário positivo, recomende mais títulos, qualquer coisa. E aí vou trazer mais ideias de como nós podemos melhorar a nossa saúde, nos baseando na alimentação, e nessa alimentação como é que nós temos que prosseguir de modo que nós já temos uma boa saúde. Então, pessoal, vamos ficar por aqui porque as ideias são várias. Caso eu tenha deixado passar uma coisa que eu não tinha falado da importância de termos uma saúde saudável, vai já deixando nos comentários o que é necessário para termos uma alimentação saudável. Quais são os benefícios de nós termos uma alimentação saudável? Pode deixar seu comentário que pode vir a mudar vidas de muitas pessoas e isso é muito bom. Vamos criar uma sociedade mais estável, mais equilibrada, graças ao quê? Graças a esses conhecimentos de alimentos que nós possuímos, que nós adquirimos a cada dia e a cada experiência que nós vivemos aqui nesse mundo. Então, pessoal, um forte abraço, até a próxima, fique bem!